Romanos capítulo 12. Eu tenho pregado aqui aos domingos baseado em Romanos, né? Já estudamos aí até o capítulo 12. Nesses últimos domingos eu falei basicamente do capítulo 12 completo. E hoje nós iniciamos aqui então a sessão no capítulo 13. Né? E aí Paulo, nesta porção aqui do capítulo 13, nessa porção inicial, Paulo ele vai tratar da submissão às autoridades. De maneira direta, o assunto do apóstolo Paulo aqui trata-se ao governo, né? A autoridade civil, o governo civil. Mas é claro que o que Paulo está nos ensinando aqui, o princípio da submissão às autoridades, nós podemos aplicá-la em todas as esferas da nossa vida, todos os âmbitos. Seja na autoridade eclesiástica dentro da igreja, seja na autoridade de você como um pai dentro do seu lar. Em todas as esferas nós podemos aplicar. Se há alguém ali numa posição de autoridade, numa posição de liderança, nós devemos seguir o princípio que está aqui na palavra de Deus. Então é claro que hoje, eu vou dividir aqui essa mensagem, basicamente nessa semana e na próxima, se Deus assim permitir. Hoje, basicamente, eu vou falar da autoridade no contexto de família, pai, mãe, no trabalho, na autoridade eclesiástica, ou seja, no governo da igreja, e por aí vai. A semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar na perspectiva direta aqui do apóstolo Paulo com relação ao governo. Podemos ou não ou desobedecer às autoridades? Se podemos, em qual momento nós podemos? Em quais situações nós podemos? Porque hoje, em nossos dias, é muito mal interpretado, como grande parte da Escritura é mal interpretada, né? Nós vemos em alguns lugares que há uma obediência totalmente cega, né? Onde o líder não pode ser questionado, os governantes não podem, e por aí vai. Então você tem esse tipo de obediência, trazendo para o contexto eclesiástico, né, da igreja. Em muitos lugares, a autoridade, o líder, o pastor, ele não pode ser questionado em hipótese alguma, porque ele acaba sendo um Deus. E se ele é um Deus, quem pode questioná-lo? Né? Mas, por outro lado, nós temos pessoas, em muitos lugares também, que o pastor ele é quase que um demônio, que ele não merece respeito nenhum, não merece nada. Né? Então, as pessoas saem de um extremo para o outro extremo. E isso é justamente por conta do problema do pecado. Nosso coração é assim, é rebelde. E aí, então, se Deus assim permitir, nós iremos tratar desses aspectos aí nesses dias. Então, vamos ler aí o texto. A submissão à autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Ou seja, quem recusa a sujeitar-se às autoridades, trarão condenação sobre si mesmo. Verso 3. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Na revista atualizada você verá que a palavra, ao invés de serva, está aí ministro. O Estado, ou seja, o governo, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A mesma palavra utilizada aí no contexto eclesiástico, né, para descrever um diácono, um servo de Deus. Paulo está fazendo esta aplicação. E você vai entender por que é importante esta aplicação. Ainda no verso 4. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus, é agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então o tema da mensagem é desobediência às autoridades é pecado. Poucas punições na Bíblia são tão sérias como a punição contra a rebeldia. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai dizer isso, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue, né? Que você tenha vida longa sobre a terra. Ou seja, honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, ele vai dizer em Efésios 6, 2, e no verso 3 ele diz, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Creio eu que eu não estarei forçando o texto, se nós olharmos e Paulo está dizendo, olha, se você honra o teu pai e a tua mãe, a probabilidade é que você tenha vida longa sobre a terra. Ou seja, o filho que não honra o pai e a mãe, a probabilidade dele morrer cedo é grande. É bem grande.
Se nós olharmos para a Escritura, nós vemos isso claramente, Deus lidando com a questão da rebeldia de maneira muito forte. Se você se lembra, Noé é um servo de Deus, e Noé simplesmente tomou uma canjibrina ali, estava meio alto, meio bêbado, né? E Noé ficou nu na vinha. E aí então Noé tinha 3 filhos, e aí um de seus filhos, um chamado Cão, com o nome desse também, meio difícil, né? Cão vai até o pai e enxerga, vê Noé nu, lá na vinha, completamente apagado. E Cão então zombou de seu pai. Ele chama os seus irmãos para ver a nudez do pai, a vergonha do pai. O pai está bêbado na vinha, o pai está apagado lá na vinha. Se você se lembra, o texto diz que os irmãos de Cão vieram e assim, de costa, para encobrir a nudez do pai. Ou seja, eles não queriam expor a nudez do pai. Eles não queriam expor o pai à vergonha. Diz então a Bíblia, diz o texto bíblico, que após isso, quando Noé se recupera, né? Noé então sabe de tudo aquilo que aconteceu, e se você se lembra, Noé amaldiçoou Cão. Diz que Cão deveria agora, a partir daquele exato momento, ele seria servo dos servos. Ou seja, ele estava dizendo que Cão deveria ser escravo dos escravos. E de fato, ele puniu Cão. Ele desobedeceu e por isso ele foi amaldiçoado. Quando nós olhamos para o próprio Cristo, nós vemos, e quando nós lemos a Escritura, por exemplo, o relato de Lucas, descreve 30 anos de Jesus com apenas uma frase. 30 anos de Jesus foram resumidos por Lucas com a seguinte frase: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. 30 anos de Jesus descrito por uma frase: em tudo lhes era submisso. Mas nós vivemos num mundo onde muitos acham que é bonito você falar mal da autoridade, você questionar tudo, você desonrar, sejam os nossos líderes, os nossos pais e por aí vai. Ou seja, aquela pessoa que ela está numa função, numa posição de liderança, onde ela exerce uma autoridade, ela é sempre vista como um ditador, como alguém truculento. Pastor, mas não existem pessoas na posição de liderança que de fato são assim? Existem. E a Escritura diz que nós devemos resistir. Os homens maus, e não todos aqueles que estão numa função de autoridade ou de liderança. Por isso que muitas igrejas elas se parecem mais com um clube do que com a casa do Senhor. A igreja em muitos lugares deixou de ser coluna e baluarte da verdade. Parece mais um pelotão, uma creche. Ao invés de ser um pelotão de Cristo, virou uma creche. Ou seja, não há mais autoridade alguma. Onde as pessoas só vão por conta de lazer. Elas não querem prestar conta a ninguém, elas fazem o que lhes dão na cabeça. O contexto imediato aqui de Romanos capítulo 13, como eu disse, é relacionado diretamente ao governo civil. Seja um imperador, um rei, um presidente, por aí vai. Mas é óbvio que é aplicável aos nossos pais e à liderança na igreja, por aí vai. Como eu disse, a palavra aqui, ministro, diácono. Ou seja, a mesma nomenclatura da liderança na igreja. E no caso aqui, quando Paulo diz isso, olha, vocês devem se submeter ao governo, às autoridades, porque ele é ministro do Senhor. Paulo diz isso num contexto que o governante não era Cristo que estava sentado no trono. Não, aqui o governante era César, ímpio, pagão. Ou seja, o que Paulo estava nos mostrando é que a função de autoridade ela foi constituída por Deus. Mas é claro, meu irmão, como disse Martin Lloyd Jones, toda doutrina ela é perigosa. Toda doutrina ela é perigosa, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Não há nada que, mesmo que bem explicado, que não possa ser distorcido. Todos os assuntos são assim. Veja, por exemplo, a Escritura diz que o marido ele deve ser o cabeça da sua casa. Ele deve ser o líder da sua casa. Ele deve conduzir a sua família. Ele deve ser o primeiro a se levantar para buscar a Deus e por aí vai. Servir, proteger, cuidar e por aí vai. Mas aí um coração maligno, ele ouve isso e ele distorce. E ele distorce o texto bíblico e então o cara começa a se tornar um ditador dentro da sua casa. Parece um demônio dentro do próprio lar. E aí a culpa cai sobre quem? Pode cair primeiro sobre o pastor, porque ele vai dizer, mas foi o pastor que disse que eu tenho que ser assim. Mas é a Bíblia que disse. Não, é o nosso coração maligno que distorce o texto bíblico. Por exemplo, a Escritura nos ensina que nós devemos falar a verdade sem medo de ofender os homens. Paulo chegou a um determinado momento que ele disse, olha, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Só que aí muitos cristãos ouvem isso, e principalmente os reformados, né? E aqui nós nos encaixamos, ele distorce isso, e acaba se tornando uma metralhadora de crítica. Ora, isso traz à tona apenas um coração doente, maligno e sem amor. Não tem nada a ver com confrontar o pecado e para que haja arrependimento. Não, é simplesmente para mostrar que é superior, que é melhor do que o outro,
A Escritura também diz, olha, sejam misericordiosos. Em alguns casos, não julgueis. Mas é um coração maligno, ele ouve o texto bíblico, distorce o texto bíblico, e então começa a usar isso como uma desculpa para permanecer em seus pecados. Como certa feita, um pastor citou Davi para argumentar os seus pecados. Você se lembra, Davi mentiu, né? Davi estava no adultério, mentiu, matou, adulterou. Até que Natã vai confrontá-lo. E aí então ele cai em si e enxerga os seus pecados. Aí um pastor em adultério, todos já sabiam que ele estava em adultério, ele teve a ousadia de dizer o seguinte, não, enquanto Deus não falar comigo, enquanto Deus não enviar o profeta, eu vou continuar. Quem são vocês para me julgar? Não julgueis. Então ele pode fazer o que lhe dá na telha, sem questionamento algum. Aí então quando alguém o critica, ele diz, não julgueis. Não foi isso que Davi fez quando ele foi confrontado por Natã? Você se lembra? Quando de fato ele foi confrontado por Natã, Davi não disse, olha, não julgueis Natã, quem você pensa que é? Você se esqueceu com quem você está falando, Natã? Aqui é o grande rei Davi. Não foi isso que Davi disse. Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Então o mesmo acontece com a doutrina da submissão à autoridade. Um líder mal intencionado, ele pega as passagens de submissão da Escritura, não para ensinar uma obediência, não para ensinar a obediência de sua congregação. Pelo contrário, ele pega os textos bíblicos que falam sobre a submissão às autoridades, simplesmente para gerar servidão nas pessoas. Porque é isso que acontece em muitos lugares. As pessoas tornam-se servas do pastor. E aí elas ficam amarradas àquele homem. Ou seja, ele pega o mesmo texto bíblico e ao invés de ensinar uma obediência como a Escritura diz, não. Ele pega o texto para oprimir as pessoas, para gerar então servidão. Ou seja, para que as pessoas tornem-se escravas dele mesmo. Só que isso, meu irmão, o que é verdade em relação a líderes malignos, também é verdade sobre muitos que se dizem ovelhas. Porque quantas pessoas que se dizem ovelhas, mas que são malignos, que pegam textos sobre rejeitarmos os falsos líderes, onde homens que estavam inspirados por Deus confrontaram os líderes de suas épocas. E aí então muitas ovelhas, com um coração maligno, meio contraditório, pegam esses textos para justificarem a sua rebeldia, insubmissão e rejeitarem todos os líderes. Não há nenhum líder. Ou seja, para justificar a independência deles. Não tem que estar ligado a ninguém. Isso também é algo maligno. Quando nós olhamos para Cristo, a obediência, a humildade foram traços fortes em Cristo Jesus. A não ser que você não leu a Bíblia. Mas veja, o que é mais milagroso para um Deus todo-poderoso? Ressuscitar o morto ou obedecer à mulher do carpinteiro? O que é mais milagroso? O que mais te impressiona? Ele dá ordem aos demônios ou ele submeter às ordens de Maria? O que te impressiona mais? Ele dizer, olha, sai demônio, ele controlar os elementos, ou ele simplesmente afirmar, sim, senhora, para Maria. Então veja, 30 anos descrito apenas em tudo lhes era submisso. Se até Jesus, como homem, precisou se submeter a alguém, nós não. Essa é a ideia hoje, em muitos lugares. Essa é a ideia que muitos crentes têm. Houve um tempo em que se submeter, chamar alguém de senhor, era sinônimo de caráter. Hoje é sinônimo de fraqueza. É, de fraqueza. Na sua casa, você faz do jeito que você quiser. Eu venho de uma geração, lá na minha casa, na minha família, somos em 3, nós nunca chamamos meu pai de você, de cara, de velho, de mano. Nunca houve isso. Sempre tivemos amor, carinho, respeito. Porque para muitos, intimidade é isso, é uma ausência de respeito, É você chamar de qualquer maneira. Na sua casa, você conduz do jeito que você bem entende, Do jeito que você acha que é melhor, você faça na sua casa. Na minha, eu sigo conforme eu aprendi. Não aceito mesmo. Meu filho se dirigir a mim de qualquer maneira? Não. Ora, a Escritura mostra que isso, respeito, submissão, é para o próprio bem. É para o próprio bem. Mas veja, a Bíblia diz, olha, se eu não amo meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? A Escritura diz isso. Se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Meu irmão, dentre o amor, existem vários elementos do amor. E a obediência, ou seja, a submissão, é uma delas. Então, portanto, eu não creio que estou forçando o texto quando eu digo, olha, se eu não submeto aos pais e líderes que eu vejo, eu vou submeter mesmo a Deus a quem eu não vejo? Se eu não submeto aquelas pessoas que Deus colocou na minha vida como autoridade, como Ele constituiu como autoridade sobre mim,
que eu estou vendo, eu vou submeter a Deus a quem eu não vejo. Nada define mais um cristão do que a obediência e a humildade. Paulo, um dia, ele estava diante de um líder maligno, e então ele fez uma piada. Chamou o cara de parede branqueada, ele estava chamando o cara de branquelo. E aí avisaram Paulo, olha, ele é autoridade. Paulo, no mesmo instante, se retratou. No mesmo instante, ele se retratou. E ele diz, porque, olha, você não deve falar mal da autoridade do seu povo. Então aqui, eu quero destacar alguns pontos de maneira bem breve. Primeiro, as funções de autoridade são de Deus, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Então aqui o tema não é o tipo de governo que deve existir, se é uma monarquia ou se é uma república. Apenas que deve existir governo. Ou seja, ele está dizendo que a autoridade procede de Deus. A função foi instituída por Deus. Seja a função de um pai, de um policial, de um pastor, de um governante. Mas é claro, meu irmão, que muitas pessoas nessas posições podem se corromper. Nós vemos isso na própria Escritura. Por exemplo, o templo, o sacerdócio foram ideias divinas. De repente o templo, que deveria ser casa de oração, tornou-se em morada de ladrões. Não foi isso? O templo, ao invés de ser casa de Deus, transformou em morada de ladrões. Covil de salteadores, não foi isso que Cristo disse? Os sacerdotes, que deveriam conduzir o povo a Deus, servos de Deus para levar o povo até o Senhor, eram justamente aqueles que estavam impedindo o caminho a Deus. Então é claro que a Escritura ensina a lutar contra as más autoridades, mas a Escritura nunca nos ensinou a acabar com a função de autoridade. Não, vamos extinguir tudo. Não deve existir autoridade. A pior coisa é a anarquia. A pior coisa é a anarquia. Se você já viu aí, em alguns estados aqui do nosso país, chegou um momento aí que a polícia ela entrou em greve. Se você chegou a ver os índices de homicídios e tudo mais, nossa, vão nas alturas. Porque não há o freio do Estado. Por mais que seja limitado, mas quando eles estão ausentes, o número vai lá em cima. Vai lá em cima. Ou seja, nós podemos desobedecer? É claro. Se eles exigirem algo contrário à palavra de Deus, rejeite. Do contrário, obedeçam. Se eles exigem algo contrário da palavra de Deus, aí você deve rejeitar. Por exemplo, imagine, para uma filha ouvir os maiores absurdos de seu pai. Os maiores absurdos. Os piores nomes que você possa imaginar um pai dizer isso a uma filha. É um absurdo. Você fica completamente angustiado, aflito. Mas a Escritura diz que nós devemos honrar os nossos pais. E aí muitos se perguntam, pastor, em qual momento eu posso desonrar os meus pais? Ora, no momento que ele pedir para você fazer coisa contrária à palavra de Deus. Ah, pastor, mas meu pai é um bêbado, minha mãe é uma prostituta. Está pedindo para você roubar? Está pedindo para você fazer algo contrário à palavra de Deus? Não, não está. Então ela só pode, no máximo, estar ferindo o seu ego, ferindo aí a sua honra. Só isso. É fácil? Claro que não. Mas esse é o parâmetro bíblico. Esse é o parâmetro bíblico. Se não pede para eu desobedecer a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer é continuar honrando, amando, respeitando, porque são autoridades dadas por Deus. Ah, mas eu nem conheço meu pai, só me colocou no mundo. Não interessa. Não interessa. Se não fosse por Deus, em primeiro lugar, mas ele acabou. Porque muitos acham que devem obedecer os pais simplesmente se eles forem perfeitos. Aí nunca vai existir uma obediência. Quando que vai existir essa obediência? Então, se eles exigem algo contrário à palavra de Deus, nós rejeitamos. Do contrário, obedecemos. Não foi isso que Pedro disse? Olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Os magos, quando foram visitar Jesus, você se lembra? Os anjos o advertiram. Olha, não contem nada para ninguém. Porque havia uma autoridade, um decreto do governo. Vamos aniquilar as crianças abaixo de 2 anos aí. Então, eles não contaram o que eles haviam visto. Se você se lembra lá, em Apocalipse capítulo 2, é descrito que eles rejeitaram os apóstolos falsos de seus dias. E eles foram elogiados. Olha, vocês fizeram bem. Vocês colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas eles não são. Vocês descobriram que eles são um bando de mentirosos. Veja, por exemplo, nós somos protestantes. Imagine, então, se Lutero ficasse quieto, e os servos de Deus também ficassem quietos, diante do Império Romano, do catolicismo romano.
Ora, como seria? Ou seja, eles tiveram que se levantar contra. Tiveram que se levantar. Jesus, descrito lá em Lucas capítulo 13, chamou Herodes de raposa. Então há sim uma revolta legítima. Mas isso não significa dizer que nós só obedecemos e honramos os nossos líderes, sejam os nossos pais, os líderes na igreja, os pastores e por aí vai, em caso de perfeição. Não, não existe isso. A imperfeição humana não autoriza a rebeldia. Noé embebedou, ficou bêbado, nu em sua tenda, mas ainda assim ele puniu o seu filho por tê-lo exposto. Moisés cometeu o pecado de casar ali com uma mulher do mundo, né? Vamos assim dizer, e a sua irmã Miriam rebelou contra ele, e mesmo diante do erro de Moisés, Deus puniu Miriam pela rebeldia dela, por conta do coração maligno. Paulo respondeu a um homem porque ele havia o agredido. Entretanto, quando Paulo sabe, olha, ele é uma autoridade, ele é um sumo sacerdote, Paulo se retratou, ele pediu perdão. Então, mesmo diante do erro da autoridade, nós devemos honrá-la. E aqui, ó, se você está conosco aqui há bastante tempo, você sabe que eu não estou dizendo baboseira aqui. Eu não estou dizendo que nós devemos permanecer com alguém que está em pecado. Se o pastor é um ladrão, é um safado, você tem que ir embora. É simples assim. Junta a sua família e vai embora. Não estou falando disso. Olha, eu não estou dizendo que nós devemos permanecer com alguém que está em pecado. O que eu quero dizer é que mesmo um líder, um homem de Deus, ele vai cometer erros. E estes erros não autorizam as ovelhas a se rebelarem. Da mesma maneira, um pai, você pode ter a melhor das motivações. Na maioria das vezes, nós como pais erramos tentando acertar, tentando fazer o melhor para os nossos filhos, mas nós falhamos. É disso que eu estou dizendo. Então, um cristão, ele deveria estar se perguntando quando Paulo disse isso, olha, vocês devem se sujeitar às autoridades do governo. Você acha que um cristão lá em Roma, na igreja de Roma, ele não estava se perguntando, como assim? Se sujeitar a um governo ímpio, idólatra, imoral, injusto? Paulo diz, sim, é a eles que vocês devem se sujeitar. Ou seja, obedeça à autoridade. Era isso que ele estava dizendo. Gente, não era Davi que estava no trono, era César que estava no reino. Agora você imagina, se nós devemos obedecer às autoridades pagãs, nós não precisamos nos submeter, seja a liderança da nossa igreja, nós não precisamos nos submeter aos nossos pais. Noé amaldiçoa cão e ele se tornou escravo de escravo. Moisés se casa com a mulher do mundo e Arão e Miriam se levantam contra ele e diz o texto que eles ficaram 7 dias parados. Ou seja, eles ficaram leprosos, Miriam ficou leprosa. Agora hoje, nas igrejas, via de regra, você não precisa cometer esses pecados mencionados agora. Não, você não precisa. Se o pastor não cumprimentou, uma palavra mal colocada na pregação, ou se ele abordou um assunto polêmico que a pessoa não concorda, e às vezes nem estudou, nem parou para analisar, nem deu tempo ainda para ela analisar o que foi pregado, já vem a sentença. Falso profeta enviado do diabo. Isso é um servo do capeta. Só pode ser. As pessoas têm agido assim, em muitos lugares. E a Escritura diz que isso é pecado. Que nós devemos sondar o nosso coração. Você obedece ao seu pai só quando ele tem razão? Somente quando ele não erra? É assim que funciona? É assim mesmo que funciona? Claro que não. Pastores e líderes também erram. Nós estamos em crescimento. Eu, os nossos líderes e todos nós que estamos aqui juntos. Estamos aqui para crescermos juntos. Ou seja, então mesmo uma árvore, a árvore ela tem os seus frutos. E mesmo uma árvore saudável, ela pode conter um fruto podre ali. Claro, vai ser lapidado, vai ser tratado. Então essa ideia de que basta um errinho, ou errar um pouquinho para dizer, olha, não sigo mais, muitas vezes é somente uma desculpa para manter um coração rebelde que não deseja se submeter. Muitos ficam torcendo para o líder errar, para o pastor errar, para o filho do pastor errar, para indagar como cão. É assim que funciona. Então nós temos que tomar cuidado. Segundo, resistir à autoridade é resistir a Deus. Verso 2. Por isso quem recusa a sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Veja, os esquerdistas, eles não são contra os maus policiais. Eles são contra a polícia. Os liberais são contra o governo. Nós não somos revolucionários. Por isso que nós não dizemos, olha, a revolução protestante. Não, a reforma protestante. Reforma é o quê? Você voltar às origens. É você voltar à base. Revolucionário de todos os tipos. Eles querem desfazer o que está ali.
Nem sabe o que eles querem no lugar, mas o negócio é, vamos destruir tudo. Acabou, vamos botar tudo no chão. Por que toda essa rebeldia? Ora, por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, as ideologias contrárias à autoridade sempre irão encontrar uma acolhida num coração rebelde. O meu coração e o seu coração é assim. O nosso coração é assim. E é por isso que essas ideologias contrárias à autoridade sempre encontram um repouso no meu e no seu coração. É claro, meu irmão, que existe aquela revolta legítima contra líderes malignos. Mas muito do que nós vemos por aí é apenas rebeldia mesmo. Apenas rebeldia. Seja em tratando de nossos pais, ou seja se tratando dos líderes na igreja. Não é o desejo de resistir o mal. É o desejo de resistir à autoridade que freia a nossa maldade. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Que a autoridade, o governo, de uma certa forma é isso. Ele vem para restringir a maldade. Quem detesta a polícia é bandido, não é? Não é? Quem rejeita os pais? É aqueles que querem viver a vida deles do jeito que eles dão na telha. Não querem submeter, não. Não, eu quero trilhar minha vida do jeito que me dá na cabeça. Sem limites. Sem freios. Muitos acham, não vejo a hora de sair de casa para eu poder ter a minha vida. Não esquece que quando você sair da sua casa, primeiro você vai ter que ter dinheiro. Depois, se você não tiver casa, você vai ter que pagar um aluguel. Depois, se você não tiver, vai ter que pagar aluguel, você tem que pagar água, luz, tem que comprar as coisas, comida, vai ter que mobiliar a sua casa. Aí lembra-se que você vai ter que sair todo dia cedo para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro e voltar. Aí você vai ter que lavar suas próprias roupas, fazer a sua própria comida. Ou você terá que ter dinheiro para pagar, porque via de regra, quando você chega na sua casa, está tudo arrumadinho. E as pessoas acham que foi simplesmente um estralar de dedos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cristãos que dizem, olha, sigo somente a Bíblia, porque hoje nós ouvimos muito disso, né? Somente a Escritura, só a Escritura. Ora, eles esquecem que a própria Bíblia diz isso, em Hebreus 13:17, não é? Obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submisso, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria, não gemendo, pois isso não vos seria útil, né? Aqueles que dizem só a Escritura deveriam se atentar o que a Escritura diz. Estar na igreja o tempo todo, meu irmão, criticando não é obra de profeta, não. Mas é obra de pessoas influenciadas por demônios. É o que nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Eles estavam ali desprezando toda a autoridade. Toda a autoridade. É isso que Pedro estava relatando. Não, eles não estavam rejeitando aos homens malignos. Não, eles estavam rejeitando a toda a autoridade. Eu sei que hoje, principalmente no meio evangélico, há muitos pastores que eles se acham intermediários. Eles se colocam entre Deus e a igreja. Em muitos lugares eu sei que é isso que funciona. É assim que funciona. Ele é um homem de Deus. Quando ele fala, as coisas acontecem. Demônios lhe submetem. Meu irmão, nenhum pastor ou qualquer outra pessoa é intermediário entre você e Deus. Só Cristo é o intermediário. Não existe isso. Um pastor fulano de tal, ele é ungido. Não. O único intermediário entre nós e Deus é Cristo Jesus. Acabou. Só que muitos pegam isso. Aí as pessoas malignas usam isso como uma desculpa para não se submeter a ninguém e não frequentar a igreja alguma. Ora, só a Escritura? A só a Escritura também diz. A minha Escritura e a sua Escritura diz, não deixar de congregar. Deveríamos seguir a Escritura, não é? Então veja, não deixar de congregar, você deve estar ali, obedecer ao que está sendo ensinado da palavra de Deus e submeter à liderança da comunidade. Como eu sempre digo, ninguém é obrigado a ficar. Ninguém frequenta, né? De manhã tinha muitas pessoas aqui, e eu sempre enfatizo isso. E não com desprezo com ninguém. Que Deus me livre disso. Mas a grande realidade é essa. Ninguém fica forçado. Não colocamos uma arma na cabeça de ninguém. Por isso que nós sempre falamos, olha, faça o curso de membros. Porque como eu prego de maneira expositiva, via de regra nós vamos seguindo versículo por versículo. Então pode ser que algumas doutrinas demorarão para serem abordadas. Então quando você faz o curso de membros, você vai avaliar se a igreja é bíblica ou não. Se o que está sendo pregado está ancorado na Escritura ou não. Porque se for da minha cabeça, você não deve seguir. Porque eu sou falho como você. Você deve ver se é bíblico. Está ancorado, está pautado na Escritura. Qualquer lugar que você frequentar, você deve fazer essa análise. A igreja está pautada na palavra de Deus? Ela é bíblica ou não? Porque você deve escolher uma igreja bíblica para você congregar. Para você estar ali junto com a sua família. Agora, se você chega num lugar onde o pastor começa a contar piada, começa a falar como é a semana dele, ou simplesmente o que lhe dá na cabeça, ora, junta a sua família e vai embora.
Você deve procurar um local onde a Escritura deve ser exposta com fidelidade. O nosso objetivo não é te entreter. Se você quer ser entretido, vá ao shopping, vá a um stand-up da vida aí, vá a qualquer lugar, menos a uma igreja bíblica. Numa igreja bíblica nós vamos para sermos instruídos na palavra de Deus e juntos buscarmos a Deus. Em nenhum momento você vai me ouvir dizer que eu estou aqui para buscar Deus por você. Não, em nenhum momento. Eu não estou aqui para buscar Deus por você. Estamos aqui para juntos buscarmos a Deus. Essa ideia que eu vou subir no monte, vou pôr o galão de água nas costas e gravar um vídeo dizendo, olha, estou indo orar por você e buscar a Deus por você. Não, nós não vemos isso na Escritura. Estamos aqui para crescermos juntos, para conhecermos o Senhor a cada dia mais. Mas essa é a história cristã. Essa é a história cristã. Pessoas que citam a Bíblia para desobedecer às autoridades. Não é novidade. Você se lembra do fariseu? O fariseu distorcia a Escritura. Chegaram a um ponto de dizer o seguinte, olha, para não honrar os pais, sabe o que eles diziam? Isso aqui é corbã, oferta ao Senhor. Ou seja, o cara colocou o pai contra o Senhor. Puxa, como é que eu vou deixar de honrar a Deus por conta do meu pai? Mas a Escritura diz que isso não era verdade. Era simplesmente por conta do coração deles. Simplesmente por conta do coração deles. Então, se você está num lugar, a Escritura diz que os servos do Senhor são embaixadores de Cristo. Ou seja, fala em nome de Cristo, representa a Cristo. Então, se um pastor, ele prega e interpreta o texto errado, ele tem um problema com Deus. Eu sei que muitos pastores hoje, pelo menos eles não pensam que um dia eles estarão frente a frente com Deus. Que se eles pensassem por um instante que um dia todos nós estaremos frente a frente com o Senhor, nós não teríamos todos esses absurdos que nós temos hoje. Mas veja, se um pastor ele prega e interpreta errado o texto, ele tem um problema. Agora, se ele prega corretamente e você rejeita, você tem um problema com Deus. Você terá um problema com Deus. Essa é a grande realidade. Mas muitos hoje se vangloriam de serem independentes. Muitos vangloriam. A Bíblia fala que o amor se entrega pelos outros. Um líder se entrega pelo seu rebanho. Não é isso que João diz? Lá no capítulo 15? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Mas a Bíblia também fala do rebanho que se entregou pelo seu líder. Não é isso que nós vemos lá em 1 Crônicas 12, 18? Então o Espírito veio sobre Amassai, capitão dos 30, que disse, ó Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Hoje para muitos isso aqui é uma idolatria, né? Um absurdo. Que loucura. Meu irmão, só o Espírito Santo entrando em nós para falarmos isso. Para andarmos juntos. Para caminharmos juntos, foi como nós já vimos aqui no capítulo 12. Só Deus. E Paulo está dizendo, aqueles que resistem à autoridade trarão condenação sobre si. Filhos, desobedecem os pais? Vida encurtada? Eu sei que hoje muitos, né, até muitos crentes mesmo, né, eles parecem que eles não compreendem o que a Escritura diz com relação à rebeldia. Eles não compreendem. Deus, ele trata de maneira severa isso. Tanto que no Antigo Testamento, o filho que era contumaz e rebelde, ele deveria ser levado para fora e apedrejado. Nossa, pastor, que absurdo. Então você vê com Deus, né? Você acha que é um absurdo? Fale com Deus. Hoje nós não vamos apedrejar, com certeza. Mas a disciplina ela deve existir. Nós devemos exercer o nosso papel. Quando você olha, por exemplo, para Arão, tornou-se escravo de escravo. Miriam sofreu. E aí, às vezes, nós nem perguntamos por que nós não avançamos. Não, às vezes nós não avançamos porque nós somos rebeldes mesmo. Porque nós somos rebeldes, somos duros de coração. Terceiro, as autoridades existem para o bem. Nós já estamos caminhando aí para o fim. Verso 4. Porque ela é serva de Deus para o teu bem, ou seja, ministro de Deus para o teu bem. Então, negar a autoridade é negar a ordenação divina. Estar sempre com o pé atrás, ter desprezo, não é sinônimo de liberdade ou intelectualidade, não. Na maioria das vezes é rebeldia mesmo. E com isso não estou dizendo que as pessoas não vêm sofridas de outros lugares, porque sofreram na mão de líderes aí malignos. Não, não estou dizendo isso. Eu sei que existe. Então, por conta do pecado, a rebelião passou a fazer parte da nossa natureza. Nós sempre estamos achando que os nossos pais estão nos boicotando, não é assim? Não, meu pai não quer a minha felicidade. Meu pai me priva de todas as coisas. Ou, quando trata-se da igreja, o pastor é um safado. O pastor sempre quer nos explorar. Não é isso que as pessoas dizem quando você fala que vai à igreja evangélica? Você está indo para a igreja para dar dinheiro para o pastor? Ou seja, mesmo dando prova de honestidade, nós sempre estamos com o pé atrás. Sempre estamos com o pé atrás.
Mas Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, ele diz que os líderes na igreja foram postos para edificação e crescimento. E não apenas isso, ele chama os líderes de dons, ou seja, presente de Deus aos homens. Presente de Deus aos homens. Tanto que Jeremias, né, lá no capítulo 3, verso 15, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus falando, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ou seja, um dos sinais da bênção de Deus sobre o povo era conceder líderes abençoados, com inteligência e sabedoria. Isso se referia a todos os líderes ali de Israel. Então, quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta bons líderes. Quando Deus quer amaldiçoar, ele permite maus líderes. Isso nós podemos ver muito no nosso país, né? Então, no passado, havia respeito pelos pais, pelos líderes, pelos professores. Né? Por exemplo, antigamente, um líder religioso, um padre, por exemplo, se ele falasse num tom mais agressivo, se nos confrontasse, era visto como sinal de força, como força e sinal de que deveríamos obedecer. Ou seja, a pessoa voltava para a casa dela pensando que ela, puxa, eu acho que eu estou no erro. Hoje, não importa o que você faça. Se você falar baixo, você é um fraco. Se você falar alto, você é um descontrolado. No passado, se você repreendesse, era sinal de que a ovelha tinha que mudar. Hoje, se você repreender, é sinal que a pessoa tem que mudar de igreja. Porque não aceitam submissão, não aceitam a repreensão. Muitos, né, na hora da oração, parecem anjos. Você quer saber de fato, mesmo se uma pessoa é temente a Deus? É na hora que você precisa repreender. Mesmo que você faça com amor, com todo cuidado, todo carinho, como a Escritura diz, você vai com todo cuidado, com todo amor, mas você precisa repreender. Viram demônios. Se não me falha a memória, Spurgeon dizia isso. Chegava na reunião de oração, oravam como anjos. E eles, do sistema deles era de votação, quando chegava na assembleia, pareciam demônios. Pareciam demônios. Só que hoje as pessoas acham que desprezo é sinal de força. Ora, Sara chamou Abraão de Senhor. Lucas se referiu a uma autoridade romana como excelentíssimo. Não haviam problemas com isso. Mas nós consideramos liberdade desrespeitar sejam os nossos pais e aqueles que nos servem. Veja que loucura. Veja que loucura. Veja que loucura. Né? Muitos pais deixam de comer para dar aos seus filhos. E muitos filhos não conseguem enxergar isso. Por isso que nós fazemos para Deus. Por isso que nós devemos fazer para Deus. O mesmo vale para a comunidade. Ora, onde eu estou, eu devo me submeter. Se eu vejo que algo é totalmente errado, ora, o que eu tenho que fazer é sair. Se não há escritura, não há fidelidade para com a palavra de Deus, eu devo juntar a minha família e ir embora. Se chegar um momento que eu começar a falar heresia aqui, ficar louco, você não pode ficar aqui porque você tem amigos ou porque você gosta das pessoas. Não, a coisa mais lógica é você junta a sua família e vai embora. Procure uma igreja bíblica para você estar junto com a sua família. Então, onde eu estou, eu devo me submeter. Por exemplo, se na sua casa, se eu vou à sua casa, e na sua casa a ordem é todo mundo entra descalço, o que eu tenho que fazer? Ora, eu entro descalço. Na sua casa você manda. Você é o líder. Você dita as ordens. É assim que deve ser feito. Se eu vou pregar em algum lugar, eu não tenho costume de usar terno e gravata. Uso em alguns momentos. Mas se me convidarem para pregar em um lugar e o padrão é terno e gravata, ora, eu tenho que usar. Se eu vou a algum lugar, as pessoas não batem palma, eu também não bato palma. Eu respeito. Qualquer lugar que você vai é assim. Até na prisão é assim. Até na prisão há regras. Até na prisão é regra. Há regras. É questão de educação até para os ímpios, respeitar as regras do local. Mas hoje, não. As pessoas elas chegam à igreja, elas não têm história alguma. Não fizeram nada por aquela comunidade e querem mudar toda a igreja. Querem mudar toda a igreja. Se acham no direito e não se submetem a nada. Simplesmente. As pessoas reclamam o tempo todo. Reclamam do trabalho, reclamam da igreja. E acham que isso é normal. Isso é ridículo, meu irmão. É simplesmente ridículo. E não apenas ridículo, é pecado. Paulo está dizendo que é pecado. Você acha que é certo ficar falando mal dos outros? Não é. É pecado. Por exemplo, no trabalho, se você combina algo com o seu patrão, se ele está... Você combinou lá X, o salário, para fazer tal serviço, e ele está honrando o lado dele, mas você acha que não é para você aquele serviço. É muita coisa, ou pouco dinheiro, tal. O que você deve fazer? Ser um homem de verdade ou mulher de verdade, pede para sair, ué. Só que as pessoas fazem isso? Não. Elas fazem corpo mole. Está errado. Está errado. E se eu combinei algo, eu tenho que cumprir. Você não pode falar mal do seu pai, da sua mãe. Você deve honrar, você deve proteger, assim como você não deve falar mal do seu marido ou da sua esposa. Como?
Hoje muitos querem uma igreja de acordo com a imagem e semelhança delas. Porque um culto bíblico, à luz da Escritura, ele deve ter oração, adoração, exposição da palavra, batismo e ceia ocasionalmente. Nós não temos aqui teatro, dança, nós não temos homenagem para o pastor, para o periquito, para o papagaio. Não, o culto é a Deus. Culto ao Senhor. Nós saímos das nossas casas com esse propósito, né? Eu vou cultuar a Deus. As canções não são para você. As canções que nós cantamos não foi para mim ou para você. Foram para Deus. O culto é para Deus. Só que hoje as pessoas elas querem uma igreja de acordo com a imagem e semelhança delas. Ou seja, que se sujeitem a elas. Elas tratam a igreja como um comércio, onde eles são os clientes, eles determinam o cardápio. Ou seja, o pastor tornou-se refém. Ele tem que pregar aquilo que o povo quer ouvir. Ou melhor, que o povo gosta de ouvir. Porque senão as pessoas vão embora. E se você vai embora, você leva o seu dinheiro. Não é? Assim que funciona? Muitos não querem perder os seus clientes. Então veja, se você vai num restaurante e algo está sujo, o que você faz? Você levanta e reclama, não é? Agora na sua casa, como que a gente procede? Via de regra, nós mesmos limpamos, não é? Engraçado que as mesmas pessoas que tratam a igreja como um comércio, onde eles são os clientes e reclamam de tudo, essas pessoas ficam surpresas quando os pastores se tornam os empresários da fé. Onde os pastores se transformam a igreja em um comércio. Ora, eles ficam surpresos no final das contas. Não deveriam ficar surpresos. Eles sempre trataram a igreja como um comércio. E por último, a autoridade existe para frear a maldade humana. Verso 3. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade, faze o bem e receberás o louvor dela. Meu irmão, se nós apenas praticássemos o bem, não precisaria da polícia, não precisaria do pai, não precisariam dos pais, não precisariam dos pastores, dos líderes, não precisaria. É por isso que os seus amigos sempre são mais legais do que os seus pais. Por isso que os nossos amigos sempre são mais legais que os nossos pais. Porque pais dizem não. Pais dizem não. Ou seja, eles nos freiam. E ninguém vai te amar mais do que o seu pai e a sua mãe. Pode ter certeza disso. Porque para o seu amiguinho, o seu coleguinha da escola, se você for um fracassado, um zero à esquerda, para ele tanto faz como tanto fez. Agora, para o seu pai e para a sua mãe, se você fracassar na vida, para eles é um caos. É um caos. É por isso que muitos gostam de ensino na internet, né? Mas eles detestam frequentar uma igreja. Porque, por exemplo, se você está na internet, ouvindo uma pregação, o cardápio não é aquele que você queria. Por exemplo, hoje nós estamos tratando de um assunto que, assim, para muitos pode não ser tão agradável. Mas nós estamos aqui para pregar toda a Escritura. A palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, Romanos capítulo 13 continua sendo palavra de Deus. Romanos capítulo 13 é palavra de Deus para mim e para você. Mas e se você está na internet, sentado no sofá da sua casa, começa uma pregação que você não gosta, não te agradou, o que você faz? Vamos pular, vamos para outro. Vamos pular, vamos para outro. Muitos querem receber uma palavra de consolo, direção, mas eles não querem ser repreendidos. Não, hipótese alguma. Hipótese alguma. Por isso que nós vemos aí, né, o movimento dos desigrejados crescendo a todo instante, né? Não há nenhum pastor digno o bastante para me pastorear. Não há uma igreja boa o bastante para mim. Há pessoas que dizem, olha, se fosse o apóstolo Paulo, eu obedeceria. Mentira! Mentira! Primeiro, não existe uma igreja bíblica. Então você está dizendo que Deus falhou, que Deus não cuida do seu povo? É isso mesmo? Você foi em todas as igrejas? Você conhece todos os pastores para dizer que todos são um bando de safado e ladrão? Você andou com cada um deles? Impossível. Mas vamos trabalhar com essa hipótese, né? Onde Deus falhou na missão, porque Ele não preservou a sua igreja. Se não há nenhuma igreja bíblica, então Deus fracassou. E eu creio que Deus não fracassou. Mas vamos trabalhar com essa hipótese que não existisse uma igreja bíblica perto da sua casa. Ora, simplesmente abra a porta da sua casa. Inicie um trabalho. Não é? Não há empecilho. Não há empecilho. Se fosse o apóstolo Paulo, eu obedeceria. Mentira! A igreja de Corinto fez várias acusações contra o apóstolo Paulo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, meu irmão, quando trata-se de igreja, nós sempre vamos ter pessoas novas em nosso meio, em nossa comunidade. Nós precisamos de amor, precisamos ter paciência, uns com os outros. Uns com os outros. Muitas pessoas, elas não querem ser lideradas, elas querem apenas alimento. Elas querem apenas serem abençoadas. Elas querem apenas receber consolo. Nada de exortação.
Bons líderes, eles nos ajudam. Sejam os nossos pais, ou sejam os líderes na igreja. O jovem, você que é jovem, você deveria se atentar o que os seus pais falam. Porque, via de regra, os seus pais às vezes levaram 20, 30, 40 anos para aprender. Se você tiver um coração disposto a obedecer, um coração ensinável, e se atentar, você pode se livrar de muitas dores, muitos sofrimentos. Talvez os pais levaram 30, 40 anos quebrando pedra. Se você desse atenção ao que os pais estão falando, você poderia se livrar de muitas dores de cabeça, muitos sofrimentos, muitos sofrimentos. Então, o que a Escritura nos ordena de bate-pronto é que nós tenhamos uma atitude positiva para com as autoridades, para o nosso próprio bem. Pois o homem de Deus, ele não está preocupado com elogios. Eu não estou preocupado se ao terminar este sermão, você vai vir e dar um tapinha nas minhas costas e dizer, olha que mensagem. Não, não estou preocupado com isso. A minha preocupação, e deveria ser a preocupação de todo servo de Deus, é, eu estou sendo fiel a Deus. Eu estou pregando o que Deus diz em sua palavra. Eu estou interpretando o texto com fidelidade. Então nós honramos os nossos líderes, aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, porque Deus mandou. E somos nós que seremos abençoados quando nós escutamos aqueles que vieram antes de nós. Sempre. Então, para o líder, vale lembrar o que Jesus nos disse lá em Mateus 23. Você, um líder, no caso um pastor, um pai, aquele que está numa posição de liderança, nós somos apenas servos. Servos. A nossa posição de autoridade é para servir. Mas também para a ovelha vale o que Pedro diz em 1 Pedro 3,6. Eu preciso me submeter para vencer o veneno da rebeldia com humildade. Que Deus nos dê graça para que nós, de fato, possamos colocar a sua palavra em prática em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.